Tem muita coisa para a gente comentar e ainda muita coisa em aberto, né? Por exemplo, Congresso, o Senado que impressiona algumas eleições, né? De ex-ministros, o general Pazuello, que teve aquele desempenho que era nas pesquisas até condenado, e aí eleito, e Damares, Hamilton Mourão. Mas isso a gente olha assim, bom, então o bolsonarismo está com toda a força, mas não sei, vamos botar uma vaga só, vamos botar no cenário do Senado, né, total. Então tem muita coisa ainda para a gente comentar e eu vou te falar, não é só hoje não, é ao longo dos próximos dias, né, porque como é uma eleição que não bateu exatamente com o que estava prognosticado, digamos assim, a gente fica devendo explicações para isso e para aquilo, né? Para muita coisa. Explicações algumas serão dadas, outras não. E eu acho que tem aí, gente, vou logo fazendo uma autocrítica aqui, né? Antes que façam no Correio Deselegante ou em qualquer... que é o seguinte, avisar a imprensa e tal. Tem uma coisa aí, eu acho que nós, imprensa, principalmente nós analistas, né, a gente que trabalha com opinião e análise, é a excessiva atenção à pesquisa só, como se ela fosse o único dado da realidade eleitoral, tá? Antigamente, eu sou desse tempo, os jornais... Tudo mudou, mas os jornais mandavam pessoas para os lugares para fazer repórteres ficar meses nos estados. Eu me lembro que eu fiz uma dessas em 89, eu estava em Alagoas, e a pesquisa dava Renan Calheiros vencedor. A minha constatação, a minha andança em Alagoas dava Geraldo Bulhões. Deu Geraldo Bulhões, tá certo? Então, aquelas lideranças, aqueles chefes políticos, aquela gente que sabe onde as cobras andavam, elas estavam mais certas do que a pesquisa, que eu não gosto de criticar as pesquisas, todo mundo sabe, né? Porque não pode ter confiança total. Então eu acho que houve aí, faltou um exame da realidade. Por exemplo, levar em consideração... vem cá, onde é que não é possível? Onde é que estão esses bolsonaristas? Não podem ser tão poucos. Onde eles estão? Podem estar calados, né? Então, isso pode causar uma surpresa, como causou. Andar pelo Brasil, saber a força desse pessoal, porque a força está explícita, está aí, do resultado da eleição. Não adianta negar, não adianta ficar insultando as pessoas, dizer que elas não são democratas, que elas são fascistas, porque é o Brasil, gente amiga. Tá aí, não é culpa do Ciro, não é culpa da Simone, é responsabilidade ou de quem perdeu ou pensou que ia ganhar, de não ter sabido talvez falar direitinho com o eleitorado, de menosprezar, de debochar. Não devemos fazer isso, porque as pessoas, elas não são, elas estão aí, não é? Elas estavam até 2018 e a gente não via. Aí começaram a aparecer. Mas então é só o Bolsonaro que produz. O Bolsonaro não tem força nem competência, mas desculpar, para produzir isso. Teve para galvanizar e dar voz a essas pessoas. Bom, lá em 18, aí faz esse governo desastroso. Sim, são fatos, tá? Isso aqui não é só juízo de valor. É também, claro, né, porque é uma conclusão a respeito dos fatos, só que aí vai nessa eleição em que parecia que a pessoa estava acabada e a pessoa não está acabada de jeito nenhum. Eu não sei nem se a pessoa, falo da pessoa porque ela dá voz, mas o sentimento, né, o eleitor, a parcela, o brasileiro, a demanda, que demanda é essa, né? De que demanda é essa? Passamos anos não acostumados a lidar com direita, porque ninguém se declarava de direita, resquício da ditadura, porque, né, a direita ficou identificada com o regime autoritário,
não é? Quando você pode ser direita sem ser autoritário. E aí, quando isso explode, quando isso vem à tona, quando o país mostra que tem essa gente, de repente não se sabe lidar. Agora, a centro-direita desapareceu, Dora. Ai, o Megali, como assim? Por causa do PSDB, você está falando? Dos motivos, Não só né? o PSDB. Você acha que todo mundo que está ali é extrema-direita? Não, eu Não, não acho não. que os eleitores são de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas os candidatos, os políticos, você não vê mais. Foram Aí eu não vou nem dizer foram derrotados, porque eles não estavam lá. Não tá. Havia pouquíssimos representantes da centro-direita. Veja quem foram os eleitos. Veja os eleitos para o Congresso, para o Senado. Não souberam se organizar, porque quando a Simone faz aquele... Ela desperta nas pessoas um desejo, mas já não dava mais tempo. O quadro já estava muito posto, né? Entre os dois, então as pessoas têm medo de perder voto e tal, não adianta. Mas isso mostra que, se talvez só tivessem sabido se organizar, e de novo, não souberam se organizar, não souberam falar, não souberam detectar a realidade, não se deram ao trabalho de ver como é que podemos lidar com este Brasil que temos. E aí não se organizaram, ficou aquele vexame de entra nome, sai nome, entra... Estamos falando do Terceira Via, chamado Centro Democrático, é desse campo, né, Megali, que você está falando? Também, a gente pode escolher esse campo como representante de um grande pra ficar Brasil. Mais fácil, né? Para ficar mais fácil. Para poder... porque, então, não se soube falar com essas pessoas, né? Como a gente está vendo agora que a campanha do Lula não soube falar na medida em que imaginava que estava sabendo falar com seu eleitorado, né? Só voto útil, quem não vota na gente não é democrático, não tem a necessidade. Para o segundo turno, Lula vai precisar dizer o que vai fazer. Achou que não precisava, menosprezou o adversário. Achou que o eleitor... Faltou a debate, não apresentou como é que você pode dizer assim, eu estou concorrendo porque você, eleitor, tem que ver o que eu fiz há 10 anos, nem me lembro. 20 Ele anos. saiu em 2010. 12 anos, o país mudou. Então, eu tenho impressão que se a campanha do PT quiser manter essa dianteira, vai ter que se defrontar nesse pouco tempo que há, 4 semanas, menos, né? Com essas questões para corrigir, para além de culpar as pesquisas, culpar o eleitorado, chamar todo mundo de fascista, achar que artistas são importantes, claro, e precisam se manifestar, muito bom, mas não se pode achar que isso resolve a questão. Existem as pessoas, existem as demandas. Quais são elas? Não me pergunta, Megali, porque eu não sei. Tá? Ô, Dora, propõe então que a gente siga com as manchetes e vá pontuando à medida que os temas forem aparecendo. Fechado? Dora, o microfone Fechado. está sempre aberto para você. Vocês me deixam falar, eu Você vou fica à ser vontade, parada, Dora menina. Kramer. Você está aqui hoje para isso. Então vambora. Todo mundo apresentado, todo mundo escalado, só falta ele, meu galo. A bateria. Os brasileiros voltam às urnas no dia 30 de outubro para decidir entre Lula e Jair Bolsonaro na disputa à presidência da República. Ontem, o candidato do PT obteve 48,4% dos votos, contra 43,2% do presidente, que tenta a reeleição pelo PL. O resultado foi diferente das últimas pesquisas. Datafolha dava 50% dos votos válidos para Lula e 36% para Jair Bolsonaro. O IPEC trazia o petista com 51% e o presidente com 37%. Poder Data, Lula tinha 48%, mas Jair Bolsonaro tinha 38%. E o Paraná Pesquisas, nesta pesquisa, o petista aparecia com 47% e o presidente Jair Bolsonaro com 40%. Segundo o TSE, Lula venceu em 14 estados e Jair Bolsonaro ganhou em 12 e também no Distrito Federal. O petista levou a melhor em todo o Nordeste, além de Minas Gerais, Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins. Bolsonaro venceu em todos os estados do Sul, do Centro-Oeste, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Acre, Roraima e Rondônia. A abstenção nessa eleição foi de 20,9%, maior do que a de 2018,
quando ficou em 20,3%. Dora, alguns aspectos aqui desses números que a gente acabou de falar. Primeiro, ainda em relação a pesquisas, já que muitos ouvintes estão se manifestando em relação a isso, mas você logo de cara já falou, talvez a gente superestime as pesquisas eleitorais, não é? Ainda assim, a gente vai entrar no momento em que os institutos precisarão repensar metodologias, abordagens com o eleitor? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, em relação a São Paulo e Rio de Janeiro. O que aconteceu? O bolsonarismo, o tamanho do bolsonarismo nesses estados foi subestimado? Bom, vamos começar pelo fim. Acho que foi sim, está obviamente, eu acho que as urnas responderam, deram essa resposta, né, Sheila? Foi subestimado, não se soube ver esse eleitor. Se bem que, Carla, pelos números que você citou, as pesquisas que você citou, também não dava uma diferença nesses estados, uma coisa tão estrondosa assim. Mas eu acho que foi subestimado, né? Na questão das pesquisas, Sheila, com essa eleição mais, né? Porque essa eleição tudo é mais, né? Mas sempre tem essa história dos institutos de pesquisa. Aí tem sempre essa pergunta. Bom, vão rever e tal. Aí tem esse movimento imediato e depois isso arrefece. E caímos na mesma lógica. Tá certo? Eu, se sou dona de instituto de pesquisa, tô bonita. Se as pessoas falam, tá bom, vamos fazer essa discussão, vamos mudar a metodologia. Legal. Aí passa. E chega na próxima eleição, e de novo eu, Instituto de Pesquisa, sou o centro das atenções, vou mudar o quê? Ué, tô ali, tô bem, tô faturando, todo mundo eu me não contrata. Queria dizer isso, tá certo? Mas eu pensei. Desculpa. Não, desculpa não, foi ótimo que você disse por mim. Mas, tava pensando nisso. Então, eu acho que os veículos de comunicação, aí todos, né? Essa responsabilidade não dá pra gente fugir, sabe? Cara, vamos levar em conta as pesquisas, mas que tal a gente também mudar a maneira de cobrir e de acompanhar eleições? Que tal, né? Seria talvez interessante. O jornalismo é outro, o mundo das empresas jornalísticas é outro, não é? Antigamente, desse tempo que eu falei, que ia um repórter, a gente ficava 4 meses num estado, cada um no estado. Era outra realidade, as redações enormes, não tinha rede social, não tinha internet, enfim. Outra coisa, mas isso não justifica a gente continuar na mesma toada. Então, tudo bem, fica aqui, aí sai uma pesquisa. Eu ficava acompanhando isso, gente, as pessoas só ficam comentando um ponto para cá, um ponto para lá. Subiu e de 4 foi para 5. Como é que se chama? Oscila. Oscilou. Tá. Uhum. É uma coisa. Política não é número. Política é gente fazendo, representante e representado, relações. Coisas que acontecem, como é que funciona tal estado, né? Aí, sei lá, você escolhe lá uma coisa, esse que eu citei de Alagoas, vou citar porque foi um caso emblemático. Onde é que estão as chefias, aspas, né, de chefes políticos? Aqui e ali. Aí você vai, como é que funciona? Funciona assim, como é que tá dando? Aí você já vê, você mostra pro leitor, no caso, como é que acontece. Claro que não pode ser do mesmo jeito. Não é isso que eu estou fazendo, uma coisa regressiva. Vamos voltar. Mas vamos também, além de cobrar dos institutos de pesquisa, ver o que podemos fazer para que a realidade seja mais bem traduzida. O jornalismo tem que ter fonte, né, Dora? É isso. Fonte, observação também, não é só fonte, porque a gente não pode fazer aquele papel que o maravilhoso Hélio Gaspari chama de, como é que é, a paca do cerrado. A paca do cerrado, na palavra do Hélio Gaspari, é um repórter, assim, é debochado a coisa, mas é assim... que vai ali na fonte, no ministério, pega um recadinho, bota na orelha, volta pela esplanada, vai para a redação e escreve. Não podemos ser essa correia de transmissão. Fonte diversificada, observação,
capacidade, discernimento é bom. Sentir o pulso. Isso. Humanidade, ver o que as pessoas estão fazendo. Ver o que está acontecendo, em vez de ficar ali, dizendo assim, você oscilou de 1 para 4, 3, então, 2, 1. Eu vou falar a palavra proibida aqui. O jornalista precisa olhar, obviamente não só para isso, mas também para aquilo que foi repisado e repetido pelo bolsonarismo durante muito tempo, que é o data-povo. Estamos falando disso, Megali. A temperatura das ruas. Pois é, porque a gente, porque eu vou me incluir, sabe? Porque foi uma coisa, não dá para ficar se escapulindo, dizendo que é o outro, né? Isso que você falou, que eles chamam de data-povo. Aí você pensa, gente, aquele povo todo ali foi claro que cansamos de comentar, o uso completamente indevido do poder do Estado. Ponto. Isso é inegável e não adianta vitória nenhuma e bom desempenho apaga isso, tá? Porque erro é erro, né? Crime é crime. Mas não pode ser que esse cara vai nos lugares e arrasta esse monte de gente e não queira dizer nada, né? Que é o que você está falando, né, Megali? É isso. Né? Obviamente, só isso, né, não diz muita coisa, porque o Brasil é um país monstruoso. Você colocar 1 milhão de pessoas na rua é admirável, mas há outros 216 milhões de brasileiros. Mas isso tem de significar alguma coisa. Eu sei que a gente está se estendendo aqui antes das manchetes, mas eu queria só registrar 2 mensagens que elas representam linhas diferentes, né, de pensamento. Primeira do Alex, que diz o seguinte, olha, vocês conseguiram traduzir bem, eu não me sinto ouvido, a esquerda nunca se conectou comigo. E o Alex, depois eu vou trocar uma ideia aqui com ele para saber exatamente o que ele faz e tudo mais, mas ele está dizendo, a esquerda nunca conversou comigo. É isso, né? A gente costuma dizer que o bolsonarismo tem uma fala voltada para convertidos, mas a esquerda também tem, o petismo tem muito disso. Né? Usa ali algumas bandeiras e tudo mais, mas não consegue se conectar com as pessoas. E da Renata, que é a nossa ouvinte de todos os dias, e aí ela está trazendo um argumento que desde ontem veio muito forte, que é o do apagão de dados. Ela está dizendo, olha, o último censo é muito antigo, né, de 2010, são 12 anos de dados defasados, então é preciso observar isso também, como é que isso impactou sobre as pesquisas. É algo que a gente pode pensar um pouco mais para frente para, né, discorrer mais. Vamos ver os candidatos? Vamos lá. Logo após a definição do segundo turno, Lula se pronunciou em São Paulo, primeiro em um hotel na região central e depois na Avenida Paulista. Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Toda eleição que eu disputei foi no segundo turno, todas. O que é importante é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. E eu não poderia deixar de vir aqui na Paulista dizer para vocês, é graças a pessoas como vocês, é graças às mulheres, homens e jovens que estão aqui, que o Partido dos Trabalhadores vai ganhar as eleições no segundo turno. Eu me lembro que na semana passada a Dora Kramer disse o seguinte, e pai bola, né? A Dora fala, o negócio parece que acontece. Você dizia o seguinte, Dora, olha, tem muito petista que já tá contando com a vitória no primeiro turno, tá contando com o ovo ali naquela região da galinha e na barriguinha, como diz, na barriguinha, boa. E aí o que pode acontecer é um domingo em que o candidato do PT termine na frente, é uma vitória, porém com um gosto de derrota, porque essas pessoas estão muito confiantes e talvez essa confiança tenha extrapolado e talvez também não atraia tanto assim os eleitores, né, Dora? Fica uma frustração. Nosso Lavareda fala muito disso, sabe? Ele tem uma análise específica quando ele fala de voto útil, que você também criar uma expectativa, você também produz uma frustração e a frustração pode, não digo que vá, né, Carla, fazer isso que você falou. Traz o desânimo, pode afastar. Agora, dá tempo, se o diagnóstico for feito, quem teve um resultado que não esperava, fizer um diagnóstico bacana, franco, sabe? Com autocrítica boa, sem ficar só ali com medo do candidato, tem muito isso no PT e tem também do outro lado, porque como os dois são muito fortes, né?
E eles impõem, né? Eles são muito presentes, as pessoas se intimidam. Então, se isso for feito, por que não? Megali estava aqui lembrando, fora do ar, o Lula está na frente. Eu não diria que ele é favorito, Megali, porque são 5 pontos percentuais só, né? E não, 89, dizem, desde 89 não foi tão apertado, mas eu não lembro do resultado, mas foi assim. Não, o resultado final... Não, no primeiro para o segundo turno, o quanto? O Collor estava bem à frente, foi bem à frente. Mas foi muito apertado entre Lula e Brizola. Foram dias de contagem. Mas entre os dois não tem um quadro parecido com esse, né? Mas enfim, então não temos um quadro parecido para a gente poder analisar. É isso, né? É isso? Bom, o Lula teve 48 contra o Serra em 2006. Não, contra o Alckmin. Pois é, mas não tinha essa diferença acirrada, Não. gente. Além da diferença acirrada, nós não Geralmente tínhamos... os terceiros colocados, que tem mais votos. Na última eleição, o terceiro colocado foi o que, Ciro, com 12. do que tiveram agora. Nunca houve um terceiro colocado com tão poucos votos, ou pouca porcentagem de votos, contra a Simone Tebet. Megali, e a força nunca houve, porque olha, além dessa diferença bastante apertada, e quando você tem surpresa, novas surpresas podem vir, tá? Eu não sei se no campo do presidente Bolsonaro as cartas já estão todas na mesa, porque como a gente não está treinado em observar onde é que estão essas cartas, tá certo? Fica difícil detectar. Além dessa diferença pouca, não tivemos figuras com dimensões de força, de apoio tão semelhantes uma com a outra. Ficaram muito isolados, né? Tava vendo 89. O tempo todo. Collor 30,47 por primeiro turno, tá? Collor 30,4, Lula 17,1. Aí vem o Brizola com 16,5 e o Covas com 11,5. Então você percebe a diferença do primeiro para o segundo, é muita coisa. Muito mais pulverizados. Muito mais pulverizados. A gente teve quase um primeiro turno ontem. Por isso que a gente falava, um segundo turno não é outra eleição. É uma Embora continuação seja dessa. a continuação, agora vai ter que haver correção de rumo, sem dúvida, se alguém quiser ganhar aí. Eu não sei aonde o Bolsonaro poderia pescar mais votos, uma vez que acho que o eleitor da Simone, agora, menina, tudo é acho, tá? Pelo amor de Deus, porque tende a ir pro Lula, acho. Não sei, Sheila, você acha que talvez não? Eu perdi. É claro que a gente vai ter de aguardar, porque a Simone Tebet ontem mesmo já disse que no momento oportuno e tal, vai indicar, mas ali já ficou muito claro que ela vai se posicionar. Ela fez o FHC ontem, né? Exato. Fala 4 letrinhas, né? Nome, verdade. Exatamente. Só faltou falar o nome, mas possivelmente isso vai se formalizar em algum momento. Falta só fechar ali com a presidência do partido e tal. Ainda assim, a gente não pode considerar que essa é uma migração direta, né, Dora, desses 4 pontos. Até porque o Ciro tá para mostrar isso aí, gente. Quando o PT brigava por um voto útil, vinha brigando, inclusive até, queria te ouvir sobre isso, com algum grau de soberba, falando, vamos pro voto útil. Grau, porque você é muito educadinha, menina linda. Algum grau de soberba. Inclusive, isso não teve um pouco de irritar o eleitor com essa perseguição ao voto útil, essa perseguição ao eleitor do Ciro, e esse voto do Ciro acabou migrando, não foi pro presidente, pro candidato do PT, foi não, pro foi pro Bolsonaro. Né? Aumentando a pontos de já acertar contas com o passado, né? Definindo eleitores que não foram em Haddad em 2018 como fascistas, eleitores de Ciro como fascistas, como se o Lula já estivesse ocupando o Palácio do Planalto e agora fosse o momento de acertar as contas com o que aconteceu antes. É o que a Sheila chama de soberba, que é isso mesmo, essa soberba que é o menosprezo pelo outro, pelo adversário. A soberba, ela senta a praça, ela tem um lugarzinho reservado, uma poltrona de honra na antessala da adversidade. Ia falar fracasso, mas amenizei. Da adversidade, né? Você não pode. Esse dado da irritação do voto útil de uma campanha tão assim, empiricamente, eu não sei, aí os cientistas políticos, sociais e os institutos de pesquisa podem dar talvez o dado científico, mas a impressão que me dá
É coisa de... Gente, o ser humano, a natureza humana não falha. Ela é mais ou menos aquela coisa. E quanto mais a gente vive, mais a gente observa que ela se repete. Ora, você falar para alguém, fica fazendo uma campanha de insultos, de deboches, querendo te obrigar a alguma coisa, uma reação natural humana é a irritação e talvez até fazer o contrário. Então, eu acho que pode ter acontecido. E bem no finalzinho, vocês observam que parece que o PT percebeu isso e deu uma recuada, mas aí a coisa já estava na rua, né? Aí a coisa já estava na rua, as pessoas chamando o Ciro de tudo, dizendo que era Bolsonaro e não sei o quê, enfim. Então, por isso que eu digo, esse diagnóstico vai ter que ser bem franco, impiedoso. Eu não sei se dá tempo. E para quem tá incomodado com os nossos eufemismos, tá bom, cloaca, vai? Né? Porque a gente tá cheio de eufemismo hoje. E o pessoal falando, não, tem que falar a parte certa. O que eu conheço não é cloaca não, mas tudo bem. É a cloaca, vai. Em Brasília, Jair Bolsonaro falou em conversar com a população de baixa renda. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior. Até mesmo te mostrando aqui, melhor a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela já estava em crise antes mesmo da Covid. Então eu entendo que é por aí o nosso trabalho por ocasião do segundo turno. O cientista político Antônio Lavareda classificou a eleição deste domingo como singular. Disse que as eleições estaduais influenciaram a disputa nacional, principalmente em São Paulo. A eleição nacional, ela se sobrepôs à eleição estadual, isso não só em São Paulo, em diversos estados nós vimos isso. Isso era uma possibilidade teórica, mas me surpreendia muito o quanto havia resiliência de atores políticos estaduais que não estavam nem do lado nem do outro. Os exemplos clássicos eram o Eduardo Leite e o Rodrigo Garcia, que não estavam nem do lado nem do outro e conseguiam sobreviver o tempo todo. Mas, teoricamente, era para ser uma eleição supernacionalizada, como fora 2006. Resultado, na última hora, praticamente nessa última semana, nos últimos dias, isso se impôs. Para o diretor da Quest, Felipe Nunes, houve uma migração de votos de Simone Tebet e Ciro Gomes, por isso ele projeta um movimento mais favorável, ou seja, essa migração já houve neste primeiro turno dos votos de Simone e Ciro Gomes para o que seria voto em Bolsonaro. Portanto, ele projeta agora um movimento mais favorável a Lula no segundo turno. O eleitor do Ciro e da Tebet que iam no segundo turno para o Bolsonaro foram no primeiro turno. Mas o eleitor que ia votar no Lula no segundo turno e que estava com Ciro e Tebet, parece que não foram. A segunda opção, né, do eleitor do Ciro e da Tebet no Lula era maior do que no caso do Bolsonaro, mas ele ficou. Acho que o Felipe está na dele defendendo aqui os institutos de pesquisa, porque essa seria uma das explicações para essa votação surpreendente de Bolsonaro. Houve uma migração de última hora de votos de Simone, de Ciro para Jair Bolsonaro, e por isso ele teria atingido esses 43% e não os 38%, 39% que eram previstos até 35% nas pesquisas eleitorais. É uma explicação por parte dos diretores de pesquisa, mas por que haveria essa migração, esse voto útil de direita e não o de esquerda, Dora? Pois é, eu também não sei, eu não entendi direito esse raciocínio, né? Por que vai para um lado, mas não vai para o outro? Ficam esperando para ver o que vai dar e aí vão andando? Eu realmente não entendi. Acho que todas as explicações, eu acho que não dá para desprezar nenhuma delas. A gente precisa prestar atenção, gosto de prestar atenção. Agora, tem umas que eu não compreendo. Essa é uma.
E eu acho que eu concordo contigo. Você fez uma pergunta, imagino que você não tenha a resposta. Não. Imaginando que eu tenho, aí eu não tenho também. Não, eu sei que não. E na verdade, não, na minha cabeça, não parece fazer sentido essa migração, porque o voto em Bolsonaro, ou Tebet, ou Ciro, né, nesse primeiro turno é irrelevante. Qualquer um desses votos é um voto contra Lula, porque quem tinha a chance de liquidar no primeiro turno era Lula. O voto útil faria sentido se fosse em Lula, para vencer no primeiro turno. Isso. Para Bolsonaro, a partir do segundo turno não, mas antes do primeiro turno... Pode acontecer essas pessoas não irem votar. Podem votar nulo, certo? Tem uma belíssima de uma chance de elas votarem nulo, né? Também vai depender do comportamento, né, de suas excelências. Suas altezas vão ter que ver como é que vão se comportar nessas 2 semanas, sendo que ali no PT, no âmbito do PT, tem o fator frustração. Vão precisar sair para não acontecer o que aconteceu. Lembra que o Alckmin, que parou a campanha, ficou ali sem saber o que fazer? Isso não foi agora, em 18, foi numa anterior. Lembra? Que aí quando ele teve menos votos no segundo turno. 14? Esse foi em 2016. 2016 é municipal, o Pablo tá me passando cola, ele tá falando do Vale do Vale. 2006. Contra o Lula, ele teve menos votos no segundo turno. Ele ficou aturdido na campanha, ele ficou aturdido, né? Ali, naquele início. Essa frustração, esse efeito que os petistas, você vê hoje, tem jornal com uma foto de bolsonaristas vendo a apuração na maior alegria. Uma foto de petistas na decepção. Esse fator conta contra, inicialmente, né? Porque as pessoas podem se recuperar. E aquele outro sentimento de, ufa, vamos transitando aqui, foi muito melhor, isso pode deixar os bolsonaristas mais confortáveis e errarem menos. Mas, gente, tudo isso é suposição, né? Porque a gente não sabe como é que as pessoas vão, se comportar diante do que aconteceu. Pode haver uma reação bastante correta, bastante racional, né? Uma análise muito fina do que realmente aconteceu, e aí isso provocar, porque como a distância é pequena, olha, arriscar qualquer resultado agora, como acabamos de ver, aliás, não é? É extremamente perigoso. A gente tem agora, ou a gente deixa a Tebet para mais tarde? Acho que daqui a pouquinho, porque a gente tem de falar sobre o tamanho de Simone Tebet no segundo turno e também como uma figura política, né, no cenário nacional. A gente ainda precisa falar aqui sobre o futuro de Ciro Gomes. Acabou a carreira política, as tentativas de Ciro Gomes na disputa à presidência da República. Saiu com que tamanho Ciro Gomes? Um nanico em eleições? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso e também sobre todas as disputas nos estados, vencedores em 15 estados já neste primeiro turno e a formação do Congresso Nacional. Então hoje a gente vai até meio-dia. Com certeza, né, gente? Essa é a conclusão. Então vamos aos governos estaduais. A eleição terminou no primeiro turno em 15 deles. PT elegeu o maior número de governadores, 3. Depois vem PP, MDB e União Brasil com 2 cada. Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, foi reeleito com 56% dos votos. Mais informações com Bruno Favarini. O atual governador de Minas, Romeu Zema, é reeleito em primeiro turno. O político do Partido Novo falou à imprensa após o resultado oficial ser publicado no TSE e declarou o que espera do segundo mandato. Queremos que Minas continue como o estado mais seguro do Brasil, ainda com melhorias, e tudo isso será alcançado nesse segundo governo. E eu tenho obrigação de fazer um segundo governo melhor do que o primeiro. Durante a comemoração no diretório do Partido Novo, o governador reeleito ouviu por 2 momentos um coro de apoiadores pedindo Zema para a presidência da República e disse que se tudo der certo, não descarta a possibilidade para 2026.
Bom, primeiro turno também no Rio de Janeiro, em Cláudio Castro terá um novo mandato. Fala, Gabriela Morgado. Cláudio Castro, reeleito governador do Rio de Janeiro no primeiro turno, afirma que vai fazer uma gestão pautada no diálogo e na união. O candidato do PL teve 58% dos votos válidos e venceu com ampla vantagem sobre o segundo colocado, Marcelo Freixo, do PSB, que teve 27%. Em discurso ao lado da família e de aliados, Castro disse que vai apoiar integralmente Jair Bolsonaro para o segundo turno da disputa presidencial. Segundo o governador, a eleição foi pedagógica. O período eleitoral realmente acaba hoje. Nós temos que fazer um Rio de Janeiro só. Nós temos que fazer, como diz mais uma vez o nome da nossa coligação, um Rio unido e mais forte e para todos. Distrito Federal, Ibanez Rocha também reeleito. Fala, Leandro Aislan. No primeiro discurso como governador reeleito, Ibanez Rocha, do MDB, disse que não esperava vencer no primeiro turno. Ele prometeu fazer um governo forte com apoio da Câmara Legislativa. Sem dúvida nenhuma, será uma relação muito boa. Os projetos que nós vamos encaminhar serão projetos bons para a cidade. E eu tenho certeza que os políticos, mesmo de esquerda ou de direita, todos eles vão apoiar os projetos que nós vamos encaminhar. E vamos conversar com todos eles. Eu estou muito tranquilo com isso. Eu tenho certeza que teremos uma boa Câmara Legislativa que vai apoiar o Distrito Federal naquilo que é necessário. Ibanez teve 50,30% dos votos válidos. Leandro Graz, do PV, teve 26,25%. No Paraná, Ratinho Júnior vai comandar o estado por mais 4 anos. Vanessa Fontanelli. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior, candidato à reeleição pelo PSD, foi reeleito no Paraná com 69,6% dos votos válidos. Ele foi o primeiro governador eleito no país neste domingo e com uma votação expressiva. Obteve 4.200.000 votos, que representaram a segunda maior votação proporcional do país para o cargo de governador de estado. Aos 41 anos de idade, Ratinho Júnior é o governador reeleito mais jovem do Paraná. O candidato atribui a vitória ao trabalho realizado ao longo dos últimos 4 anos. O segundo candidato com mais votos foi Roberto Requião, do PT, que obteve 26% dos votos válidos. No Ceará, deu Eumano de Freitas. Fala, Caio Passos. No Ceará, teve vitória no primeiro turno das eleições pela corrida para o governo do estado. O candidato do PT, Eumano de Freitas, venceu a disputa com 54% dos votos. Em seu discurso, após oficializar a vitória, Eumano agradeceu a todos que contribuíram com sua campanha. E agradecer de coração a cada uma, que nessa campanha, esses dias todos, vocês conversaram na família, vocês foram a bandeiraço. Viva vocês, a militância do 13! O seu maior oponente, Capitão Wagner, do União Brasil, ficou em segundo lugar com 31,72% dos votos. O ex-prefeito de Fortaleza por 8 anos, Roberto Cláudio, apareceu com 14,14% dos votos. Ele também não venceu na capital cearense. No Piauí, Rafael Fonteles, do PT, foi eleito com 57% dos votos. Rio Grande do Norte deu Fátima de novo, né? Fátima Bezerra, 58% dos votos. No Pará, Hélder Barbalho, do MDB, foi reeleito com 70% dos votos. E no Acre, Gladson Cameli, do PP, teve 56% dos votos e vai ficar no cargo por mais 4 anos. No Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, foi reeleito com 51,2% dos votos. Em Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, vai permanecer no cargo, obteve 51,8% dos votos. Fala aí, Breno Magalhães. O governador Ronaldo Caiado, de 73 anos, é reeleito em Goiás com 51,80% dos votos válidos. O político do União Brasil segue a partir de 2023 para mais 4 anos. Para ele, sua vitória no primeiro turno foi histórica. O fato determinante para a nossa eleição, que é inédito, é histórico. Nunca se teve uma segunda eleição aqui no primeiro turno. A aliança de Caiado foi fundamentada com o MDB, lançando Daniel Vilela como vice da coligação. Caiado recebeu 1.803.131 votos e teve uma vitória tranquila, já que Gustavo Mendanha, do Patriota, ficou em segundo lugar com 25,20% dos votos.
Bem, o mesmo aconteceu com Mauro Mendes, do União Brasil, no Mato Grosso, que obteve 68% dos votos. Em Roraima, deu de novo Antônio Denário, do PP. No Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, foi reeleito. E no Amapá, venceu Clécio Vieira, do Solidariedade. Dora, se o maior número de governadores eleitos pertence ao PT, não dá para dizer que Bolsonaro saiu derrotado nesse campo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá aqui, 8 contabilizamos aqui enquanto passava essa. São 8 do campo bolsonaristas com diferentes, não diria matizes, mas graus de intensidade. São 8, né? Então é a maioria em 15 eleitos no primeiro turno. Dora, pelo andar da carruagem, se Lula for eleito presidente, ele vai encontrar uma política muito hostil a ele. Um Congresso muito à direita, muitos governadores bolsonaristas, ao passo que Bolsonaro encontraria um país a seu agrado. Bolsonaro teria, em tese, senadores para empichar o ministro do Supremo. Seria isso em tese, né? Porque o quadro do Senado, eu acho que esse ainda... Porque impressiona muito como os nomes que foram eleitos são nomes, assim, que impressionam, né? A gente tende a achar que virou um Senado bolsonarista. Vamos com calma, vamos ver como é que isso fica. Agora, sobre o cenário hostil, sem dúvida alguma. Agora, o Lula também, quando foi eleito em 2002, houve aquela onda Lula, e no Congresso isso não acompanhou, ele era francamente minoritário. E aí ele fez ali aquela aliança com o MDB, que inicialmente ele recusou, mas depois cedeu, e isso foi até as raias do Mensalão, não caminhou de uma maneira distinta. O que não quer dizer que ele não poderia fazer a mesma concertação, digamos assim, transformar um congresso hostil num congresso que conversa de uma maneira correta. Porque também pode ter aprendido. Aquilo ali foi um trauma, aquilo ali rebentou o partido, aquilo ali levou a cúpula do partido à prisão. Falando do Mensalão, então ainda da Lava Jato, que é essa questão de congresso. E é uma das coisas que o Lula não explicou, e que ele vai precisar explicar, se é que vão cobrar, acho que deveríamos cobrar dele, como seria, qual é a ideia dele para se relacionar com um Congresso, que além de aparentemente hostil, é um Congresso muito mais poderoso do que era lá atrás. E até agora ele só respondeu, vou conversar. Por favor, isso não é resposta. Daqui a pouco a gente fala, então, sobre os estados, né? São 12 estados que partirão para segundo turno já. A gente traz todos os detalhes. Agora 7h46. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Megali, como é que vai, Megali? Olá, Sheila Magalhães. Oi, olá, Carla Bigato. Bem, olá. Gente, no futebol, a bola, é claro, não rolou ontem. Até porque o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Mas sábado tivemos um sábado com sabor de domingo. Grandes jogos, o Atlético Mineiro, aleluia, ganhou do bom Fluminense por 2-0. O Internacional ganhou do meu Santos 1-0. Santos, pelo amor de Deus, não caia pra segunda divisão, não. O Ceará recebeu o América Mineiro e pra mim o Ceará ganhava, mas perdeu 2-1. Parabéns ao time do Coelho lá de Belo Horizonte, a capital mundial do Galo. E o Avaí? O Avaí recebeu o Atlético Goianiense e perdeu. Atlético Goianiense 2-1. Atlético Goianiense que tem a camisa mais bonita do futebol brasileiro. E o Atlético Paranaense, hein? O Atlético Paranaense recebeu o Juventude e ganhou do Juventude.
Todo mundo ganha do Juventude. Juventude que inclusive já está na 2ª divisão de profissionais. É isso aí. E no mais, tivemos ainda o Flamengo ganhando o Red Bull Bragantino 4-1. O Pedro fez 3 gols. E o Goiás em casa, rapaz, perdeu pro bom Fortaleza por 1-0. E o Corinthians, meu amor, o Corinthians bateu o Cuiabá por 2-0. E hoje nós vamos ter Botafogo e Palmeiras. Vai ser 1-1. Grande abraço para vocês, grande semana, viva o voto e viva também o jornalismo do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão e até amanhã.